Sinduscom visita! Hoje nós estamos aqui no Laboratório de Ensaios de Materiais da Indústria da Construção Civil, LEMIC. Vamos ver aqui a placa, as informações aqui. Foi na presidência do Flávio Rosco, hein? O Eduardo Augusto já na presidência da FIENG também, portanto é uma conquista recente, marca do Sinduscom também, da FIENG, do Senai. Nós vamos conhecer um pouco mais agora do laboratório, seu funcionamento, como é que, tropecei no degrauzinho ali, como é que funciona, aqui setor administrativo, laboratório de concreto. Vamos entrando. Aqui algumas análises em andamento. E o Fred que é técnico de laboratório, gentilmente vai nos atender e passar algumas informações técnicas acerca do processo. Fred, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Nesse momento, o que você está fazendo ali? Eu estou fazendo um traço para fazer capeamento, que é uma das etapas do rompimento, a compressão do solo cimento. No caso, seria esses que já estão aqui, já passaram por esse processo, que é unir as duas faces com uma face de cimento e um lado e uma da face capeada. E agora eu vou terminar, vou fazer mais este, que ficou, mostro o lado e dê sequência. E amanhã eu faço a mesma coisa e faço com a face superior. Isso é para testar a resistência do concreto ou do cimento, para a gente falar assim, a grosso modo, ô Fred? Esse aqui, no caso, é um tijolo ecológico, que é chamado. Tijolo é uma mistura de terra e cimento. Aí o cliente, ele colocou mais uns aditivos e ele quer saber a resistência que isso vai ter no final, em comparação com o que é só terra e cimento. E ele quer saber também a absorção de água desse material. Então são dois ensaios que vai ser realizado. Só que aí 7 é para resistência à compressão, é para ver o tanto que eu posso empilhar, fazer uma pilha um em cima do outro sem que o de baixo se destrua. É como se fosse nesse sentido, né? O resultado final dele é MPa, que significa pressão, são megapascal. Então assim, é como se fosse equivalente no ensaio em si, falar assim que ele aguenta tantas toneladas em cima de força. Correto. E para ter o resultado final do jeito que o cliente solicitou aí, de acordo com a demanda do cliente, assim, quanto tempo que demora para ter o resultado efetivo? 5 dias, no mínimo 5 dias exatos dá para fazer esse resultado, porque são 3 dias para experimentação. Porque o que acontece? Depois que eu faço os dois lados faceado, eu preciso facear só aqui e aqui, aonde que eu vou comprimir, porque aí a prensa tem um cabeçote móvel que pega o corpo 100% ali. Então, antes de eu fazer a compressão, ele tem que ficar no mínimo 6 horas dentro d'água, que é esse tanque que está aqui, ó. Aí ele vai vir para cá, vai ficar 6 horas no mínimo. Aí após 6 horas eu já posso fazer o ensaio, que o ensaio seria, eu retiro daqui, enxugo e levo lá para a prensa. Aí a prensa comprime e me dá um valor de ruptura. Aí eu pego isso e existe uma série de planilhas automatizadas que já gera para mim um resultado em megapascal. Que aí o que seria? Essa pressão seria a força de ruptura dividida pela área, a área do corpo de prova. Então assim, aí eu vou medir ele para medir esses diâmetros
e, consequentemente, a área. Certo. Por que tem que ir no tanque mesmo? Isso é a especificação da norma, a ABNT 8492. Ela especifica isso. Ela não trata especificamente o porquê que aquilo tem que ser dessa forma. Sim. É para chegar ele numa condição saturada, né, úmida, porque assim, se eu comparar ele seco com úmido, o úmido é inferior. Então, correto. Ela trata, ela homogeneiza por baixo, ou seja, ela está colocando uma condição que é de cura inicial de 6 horas, para que todas as amostras, quando se tratar de 84, 92, seja eficiente no resultado, consiga o mesmo resultado. Então, assim, aonde quer que se aplique a regra, isso é levado em conta. Então, assim, o método, se eu usar o método de uma forma aqui, se eu quiser seguir a BNT, eu tenho que seguir ela em qualquer lugar que eu vá, né? Correto, entendi. Para gente que é leigo, a gente imagina que talvez seja para uma situação de chuva, vamos dizer assim, como é que o equipamento, como é que o produto reagiria numa situação de um excesso de chuva, de água, de umidade? Porque, assim, se levar em conta só o ambiente seco, sem chuva, né, o comportamento é um. Agora, se levar somente a umidade, sempre úmido, é outro. Então, eu acredito que é nesse sentido também, porque os outros campos de prova de concreto, que a gente vai ver depois, eles têm que ficar 7, 14, 28 e 56 dias. Então, assim, é para levar o concreto à umidade e ver o tanto que essa umidade, em relação aos dias, está afetando na resistência final do concreto. Então, é nesse sentido. Ok, Fred, pode continuar o processo então? Vamos acompanhar o processo, o trabalho do Fred, para que a gente possa entender um pouco mais. Só lembrando, gente, o laboratório está disponível para todas as empresas da construção civil de Divinópolis e região, mediante agendamento. Claro, vamos deixar essas informações na legenda do vídeo. Como é que você da indústria, você da empresa faz para usufruir desse laboratório? Como é que funciona? Como deve ser o agendamento, prazo de antecedência e todas as informações que você precisar, nós vamos deixar disponíveis aqui na legenda do vídeo. Vamos acompanhar aqui agora. Nesse momento, o que é isso que você está fazendo aí, Fred? Estou pesando e coando ao mesmo tempo cimento CP ARI5. Eu vou pesar 1 kg de cimento, porque eu coloquei uma quantidade específica de água, que aí eu consigo obter um traço bacana. Tudo seguindo as normatizações, lógico, né? Sim. Para ter a garantia do resultado, né? Isso. Processo então de pesagem do cimento. Ele coou o cimento também. Lembrando que os tijolos vão ficar iguais a esse aqui, para que o processo seja concluído. Nessa fase aqui, o que você está fazendo? Agora, isso aqui é uma misturadora, uma agaçadeira. Aí vai homogeneizar essa mistura. Ele está misturando o quê? É o cimento com água? Água e cimento. Ah, tá. Posso pôr mais?
se eu não me engano, havia no interior, só em Uberlândia, um laboratório desse nível, Fred, é isso mesmo? Uberlândia e Belo Horizonte também. Uberlândia e Belo Horizonte, né? Então é o terceiro laboratório no interior. Isso. Pelo que eu saiba, assim. Ok. Evidente que nós vamos explorar muito mais aqui, vamos explorar mais o Fred também, para a gente saber sobre o funcionamento dos demais equipamentos também, qual é a função de cada um, o que cada um analisa. E os equipamentos são todos equipamentos de ponta nesse segmento, gente, nessa questão de análise. Antes daquele processo que o Fred está fazendo ali, os tijolos passaram por aqui. Ele fez o corte do tijolo nesse equipamento aqui. Um corte preciso, evidentemente, ele fez algumas medições antes, tudo dentro de normatizações para que o resultado seja de fato um resultado confiável. Vamos para mais uma fase do processo ali. Agora ele vai fazer um serviço de pedreiro ali, ó. Exatamente. Você une essas duas metades, só que eu vou ter que esperar a norma pede um repouso da massa, então assim, a gente tem que cumprir isso também, né? Quanto tempo o repouso? É no mínimo 20 minutos. Ok, correto. Então, aí já está de volta. Tá. Vamos conversar então um pouco mais sobre os outros equipamentos enquanto isso, Fred? Sim. Vamos dar uma olhada. Vou mostrar primeiro. Aquela ali é a segunda parte do laboratório, não é? Essa aqui? Isso. E dentro abriga solos, pedras e asfalto. Aí analisa a qualidade do asfalto, de pedra, questão de... Pode atender isso se precisar, sem problema. Aqui nós vamos mostrando alguns dos equipamentos. Pode falar? Pode falar. Esse aqui, por exemplo, Fred, ele serve para quê? Esse aqui é um viscosímetro. Ele é utilizado para determinar a viscosidade cinemática de agregados asfálticos. Aí no caso aqui a gente coloca um óleo padrão e um óleo que a gente quer analisar, isso vem da indústria do asfalto, de interesse deles. Aí por comparação entre o tempo que escorre simultaneamente, vai cair aqui dentro de um cadinho, aí pelo tempo de escoamento a gente consegue definir essa viscosidade cinemática. Exclusivamente para isso, para determinação da viscosidade, Cybolt que chama. Ok, vamos passando por aqui, seguir. Isso aqui é um aparelho de Rotarex, que ele é desenvolvido segundo a norma da BNT também. Ele é para determinar a quantidade de betume que existe em amostras betuminosas. É uma espécie de centrífuga. Tá, dê um exemplo para mim, o que é uma amostra betuminosa? Por exemplo, o pessoal que trabalha com asfalto, eles precisam misturar brita, o que é grosseiramente chamado de piche, para fazer aquela emulsão asfáltica, né? Porque a brita, depois que por um processo de aquecimento, aquilo é misturado tudo a quente. O betume, a brita, se eu não me engano se tem outros materiais ali dentro, mas assim, então o betume é extraído diretamente do petróleo. Então quando quer fazer essa emulsão, que é como se fosse o que dá a liga para o asfalto, que é esse betume. Então eles conseguem determinar, porque de acordo com isso, com esse nível de betume, o asfalto vai ficar mais macio ou mais duro, de acordo com essa quantidade de betume que tem. Correto, excelente explicação. É interessante, a gente que tem pouco conhecimento técnico, a gente precisa perguntar se vai esmiuçar. Vocês são técnicos,
mas muito interessante. E esse outro equipamento, essa Esse aqui outra é máquina? uma mufla, é para aquecimento de amostras. Ah, Só ok. que ela aquece acima de 100 graus, Sim. enquanto a estufa que está lá em funcionamento, ela tem um limite inferior mais, um limite superior mais baixo. Aqui vai ter, se não me engano, 1.200 graus Celsius. 1.200 graus? Que Isso isso, hein? para desidratar totalmente a amostra. Esquenta mais do que o planeta Vênus. Esse aqui? Isso é uma maromba, é uma extrusora. Foi a última coisa, o último equipamento que chegou para a gente, aqui por Ebic. Ele serve para retirar amostras para tirar o ar das amostras de barro, de argila. Aí ela retira o ar, porque esse aqui parece um enchedor de linguiça. Aí no final, a matriz que a gente tem só essas duas matrizes. Aí aqui sai um fio de barro contínuo, assim. Então teria como também a gente fazer um mini tijolo para testar a estrutura. Depois que ele entra aqui e sai aqui, depois que sai aqui ele é livre de ar e está mais homogêneo. Realmente, parece mesmo, falou, parece uma máquina, que as máquinas de fazer linguiça, mesmo aqueles moedor de carne, antigo máquina de moer carne. Interessante. Mas é parecido, o processo dessa é bem parecido, tanto é que a argila sai aqui, né? Pelo que você falou. O que mais que nós temos aqui, Fred? Uma balança, um semianalítico, precisão. Isso é para fazer a pesagem de amostras mais delicadas. Esse aqui é Diferente daquele cimento que você pesou anteriormente, que é Sim. mais Aqui, bruto, o né? máximo que ela pesa, se não me engano, é 20 gramas. Não, 210 gramas. Ela é bem sensível. Isso é um penetrômetro. Isso aqui é para analisar também a viscosidade dos componentes de asfalto. Essa agulha aqui, tanto a agulha quanto o penetrômetro é calibrado, tem massa determinada, tudo por norma. Isso, quando eu montar, ela vai vir aqui, ela fica aqui. Aí eu tenho que deixar dentro de um agitador não, né? Um banho-maria com agitação a amostra, que é também de viscosidade. E a partir do momento que ela atingiu a temperatura específica, eu trago ela para cá e eu configuro ele para soltar. Ele vai cair essa agulha. Eu faço aqui, como eu tenho essa medida aqui, a norma estipula, ó, a queda é tanto, por exemplo, 110. Aí tá calibradinho. Aí eu venho, deixo ele soltar. Testa resistência também? Isso é para ver a penetração de materiais luminosos também. Ah, certo. E ali me parece uma outra balança, é isso? Esse aqui não, esse aqui é um aparelho é um Gilmore, que é para determinar início e fim de pega de argamassa. Aí eu tenho que fazer, dentro desses moldes, colocar aqui um material que eu vou analisar, né? Aí tem as plaquinhas, aí por norma também aí está estipulado, esse aqui é um peso, esse aqui é outro. Aí eu pego essa amostra de argamassa e coloco aqui de baixo e deixo isso aqui cair. E aí ele vai descobrir o tanto que está de acordo com essa agulha que está aqui, ele determina se está bom ou ruim de pega essa argamassa. Sim. Tudo muito técnico, né? Realmente é muito. Esse aqui é um fogão de indução, isso aqui é teia de amianto, uma bomba de vácuo para retirar ar de amostra, um agitador de peneiras, aí a gente coloca uma sequência de peneiras também para a gente fazer análise granulométrica do solo. Isso aqui é uma máquina de abrasão de Los Angeles, que ela é chamada. A gente coloca aqui dentro desse compartimento.
brita, pedra, e de acordo com o tamanho da brita e o tanto, o peso, a gente coloca 11 esferas, 10 esferas, vai depender da quantidade de material. Coloca essas esferas lá dentro e fecha tudo e liga a máquina. Aí durante 500 ciclos ela vai batendo aquilo ali, vai batendo e vai desgastando. Encerrou esse processo de ciclo, a gente despeja tudo lá no tabuleiro, faz peneiramento, segundo a BNT também, e descobre o tanto de material que foi desgastado. Isso é para pedreiras. Ok. Esse aqui é uma prensa CBR. Isso aqui é para determinar o índice de suporte Califórnia, que é chamado. Aí a amostra, depois do processo todo que é feito, que é bem complexo também, tem que ficar por mais de 24 horas 5 amostras de solo, depois de processado. Aí ela serve para quê? Ela vai determinar, após o ensaio de compactação e a umidade que está, o tanto que o solo está resistindo. Pessoal que mexe com solo argiloso, arenoso, que precisa de fazer fundação de prédio, colocar, então ele tem que descobrir se aquele solo consegue ser compactado ou consegue suportar determinada pressão. Ok. É nesse sentido.